Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô lendo o livro de Mateus, né? E tem muitos ensinamentos maravilhosos nesse livro. E eu cheguei na parábola das 10 virgens. Eu já li essa parábola aqui muitas vezes. Mas é engraçado que dessa última vez me chamou a atenção. Pelo fato das coisas estarem acontecendo no mundo, né? Parece que quando mais próximo a gente chega da volta de Cristo, parece que essa parábola faz mais sentido, né? Ela começa a fazer mais sentido. Porque assim, né? Eu não quero entrar nesse detalhe, mas tem uns que jogam essa parábola para Israel, para os judeus, isso é um outro assunto. E que eu não acredito. Eu creio que essa parábola é para os nossos dias, é para a igreja, para os cristãos nos dias que vivemos. Né? Porque Jesus aqui em Mateus 24, ela vem num contexto de Mateus 24. E Jesus fala aqui em Mateus 24 os acontecimentos dos finais dos tempos. Né? Os discípulos perguntam para Jesus, o que vai acontecer quando o Senhor estiver voltando? E Jesus começa a falar um monte de coisa. Né? Terremotos, guerras, fomes, epidemias, conflitos, um monte de coisa. Né? A gente precisa estudar Mateus 24 com Marcos e Lucas junto, né? Porque ali eles detalham coisas diferentes sobre né, esse capítulo que Jesus fala. Então assim, aí Jesus chega em Mateus 25. Mateus 25, Jesus já fala da igreja, porque Mateus 24, Jesus fala do mundo, o que vai acontecer no mundo, o que vai acontecer na natureza, como que o mundo vai estar lá fora. E Mateus 25, Jesus já fala como que a igreja vai estar. E é muito interessante o que ele fala. E me chamou muita atenção e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Né? Começa assim, Mateus 25 em diante. Jesus disse, naquele dia, o reino do céu será como 10 virgens, que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízos, e 5 eram com juízos, ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram o azeite de reserva. É nesse ponto que eu quero chegar. O azeite de reserva. Mas vamos continuar lendo. As ajuizadas levaram vasilhas com azeite de reserva para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 virgens começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito: O noivo está chegando, venha se encontrar com ele. Então as 10 virgens acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: Dei um pouco de azeite para nós, para as nossas lamparinas, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O azeite que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem o azeite, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar o azeite. E enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas, preparadas, entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada. O restante aqui eu quero ler já já. Então, o que eu quero falar aqui que é o seguinte. Eu não quero falar que elas estão dormindo, né? Porque nós sabemos o tanto que nós, hoje, como cristãos, nós estamos dormindo no ponto. Então esse não é o ponto que eu quero chegar, né? Porque Cristo está dizendo aqui que breve a volta dele, todo mundo vai estar dormindo. A igreja, os cristãos vão estar dormindo, né? Vão estar dando mais atenção ao mundo, né? Do que as coisas de Deus, as coisas santas, o que realmente precisa ser feito. Né? A igreja, nós estamos dormindo, mas esse não é o ponto que eu quero chegar. Então aqui, né? As virgens aqui, está dizendo a igreja,
né, a pureza, né, da igreja e tal. A lamparina aqui, né, ela quer dizer a Bíblia, Salmos 119, 105. Né? Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra. Diz assim, Salmos 119, 105. A tua palavra é lâmpada para me guiar os meus passos. É luz que ilumina o meu caminho. Então, o que é a lamparina aqui na parábola das 10 virgens? É a Bíblia. Né? Então, o que quer dizer aqui? Que todo mundo tem a Bíblia. Todo mundo, a igreja toda tem a Bíblia. Né? Só que 5 são prudentes e cinco não. Mas como assim? Continuando. Lamparinas. E saíram para se encontrar com o noivo. O noivo é Cristo. Né? Quando Jesus estiver voltando, a igreja vai se encontrar com ele. 5 eras sem juízos e 5 ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram o azeite de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas de reserva. É esse ponto que eu quero chegar. É aqui que está o segredo do cristão hoje para a volta de Cristo, gente. Né? Porque nós estamos dormindo, estamos. Uma hora a gente vai ter que acordar. Mas esse não é o ponto. O ponto é, nós precisamos saber se nós estamos, de fato, elevando as nossas vasilhas de reserva com o azeite. O azeite aqui simboliza o Espírito Santo. O que nós estamos fazendo em nossa vida cristã para encher a nossa vasilha de reserva? Como será que nós estamos vivendo hoje? Né? Porque assim, aqui em Mateus 7, 24 e 27, eu quero ler já já. Primeiro eu gostaria de ler Atos 5, 32. Olha que interessante, falando do Espírito Santo. Nós somos testemunha de tudo isso. Nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. Então esse é o ponto. Esse é o ponto da parábola das 10 virgens. Né? Porque o principal ali da parábola, para mim, não é que a igreja está dormindo. Né? Porque isso é uma profecia, vai acontecer, tem que acontecer, mas uma hora essas pessoas, esses cristãos, eles vão acordar. E aí chega o ponto crucial. Quem vai estar preparado e quem não vai estar preparado para receber a salvação? Para entrar para a festa com o noivo e festejar com o noivo. No céu, a volta de Cristo. Quem que vai receber a salvação, gente? Quem que está se preparando, tendo a vasilha de reserva? É isso que nós temos que buscar em nós hoje. Sabe, é isso que eu creio que nós temos que entender o que está acontecendo com a nossa vida. Será que nós estamos nos preparando para a volta de Cristo? Porque a parábola aqui, ela está dizendo que um grupo vai ser salvo e o outro não. A gente precisa saber, gente, que grupo a gente vai estar. Entende? Porque aqui mesmo, ó, em Mateus, deixa eu procurar aqui, em Mateus 7, Mateus 7, 21 diz assim: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor que entrará no reino de Deus, mas somente quem faz a vontade do Pai que estás nos céus. Então, na parábola das 10 virgens aqui, todas tinham a lamparina? Todas tinham a Bíblia na mão. Todas eram virgens, eram puras. Todas tinham o Espírito Santo aqui, todas tinham. Só que a diferença é que um grupo tinha o Espírito Santo de reserva. E o que é ter o Espírito Santo de reserva? Obediência.
obediência. Eu estou vendo muito cristãos hoje que não estão vivendo a palavra, pregam a palavra, dá estudo bíblico, fala de Jesus para outras pessoas, dizem que ama Jesus, mas não vive a palavra. Porque se a gente for parar para pensar, né? Fala, nossa, mas todo mundo prega o evangelho, todas as virgens têm a Bíblia, todas as virgens diz que ama Jesus, mas por que só 5 vão ser salvas e 5 não? Um grupo vão ser salvo e um grupo não. Aí entra as jogadinhas da Bíblia, que eu gosto muito de pesquisar isso. Se a gente vai para João 14, deixa eu procurar aqui, João 14, 21, olha o que é dito. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Se a gente diz que ama Jesus, a gente precisa obedecer a Jesus. Obedecer o que Ele está pedindo para nós. Êxodo 20, Levítico 11, que é a mensagem de saúde. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E a gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, para a gente ter o Espírito Santo dentro de nós. Entende o que eu quero dizer? O ponto que eu quero chegar? Como que a obediência ela é crucial na vida de um cristão. A gente não pode dizer que ama Jesus de boca para fora, porque aqui mesmo, em 1 João, deixa eu achar aqui rapidinho, 1 João 2, a partir do versículo 3, olha o que diz. Esse texto para mim é o texto mais forte que eu acho para nós hoje, que estamos falando que ama Jesus, mas não obedece os seus mandamentos. Olha o que a Bíblia diz. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se a gente obedece, a gente o conhece. Obediência, gente. Esse é o segredo. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E não há verdade nessa pessoa, não há verdade nele. Olha como é grave essas coisas. É por isso que 5 vão ser salvos, um grupo vai ser salvo e o outro grupo não vai ser salvo. Porque aqui em João 14, agora voltando lá, João 14, 23, Jesus diz assim, Jesus respondeu, a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, tudo que Jesus está dizendo. E o meu Pai a amará. E o meu Pai e eu viremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Então as pessoas que estão dizendo que ama a Jesus, essas pessoas estão obedecendo a Jesus. Entende? Se a Bíblia prega, gente, meus filhos, obedeça os meus mandamentos. Meus filhos, vai por esse lugar. Não coma isso, não beba isso. A gente precisa seguir o Cordeiro. A gente precisa entender que os mandamentos de Deus, como muitos afirmam, não foram abolidos. Eles estão em vigor. Porque no último momento da história dessa terra, um grupo estarão guardando os mandamentos de Deus. Olha o que diz Apocalipse 14, 12. Diz assim, isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Que sofrimento? A tribulação. Nós vamos passar por uma tribulação, uma perseguição. Este povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Então os mandamentos de Deus não foram abolidos. Mas a questão aqui que eu quero chegar da parábola das 10 virgens é a questão, gente, da obediência. Sabe, como nós precisamos estudar mais sobre essa parábola. Hoje nós estamos vivendo de qualquer forma. Hoje nós estamos vivendo
do nosso jeito. Eu amo a Cristo, eu amo o Senhor, mas eu como isso que a Bíblia proíbe, eu assisto isso que a Bíblia proíbe, né? Eu troco a leitura, a leitura da Bíblia para ficar em frente ao celular, para ficar em frente à televisão, para sair para as noitadas. Não estou dizendo que é errado às vezes ficar na TV ou no celular, né? Ou às vezes sair com os amigos, mas que isso não tome o tempo da sua leitura com Jesus, que é a intimidade. Nós precisamos estar intimamente ligado com Cristo, gente. É isso que vai fazer a diferença lá na frente, quando Jesus vier, que é a vasilha cheia com o azeite. Olha o que quer dizer a vasilha com o azeite de reserva: caráter, mudança de vida, a prática do Evangelho. Nós não estamos praticando o Evangelho hoje. Fazer e viver tudo aquilo que o Evangelho ensina. Permitir que o Espírito Santo encha a nossa vida. Uma comunhão mais profunda com Deus. Olha que interessante. Sabe, eu vejo Jesus assim, ó, dando dando a liga para nós. Meus filhos, presta atenção na parábola das 10 virgens. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, meus filhos, que vão entrar no reino de Deus. Mateus 7. Mas todo aquele que faz a vontade do Pai. Qual que é a vontade de Deus? A gente precisa descobrir qual é a vontade de Deus. Ali em Apocalipse 14, 12, eu já dei uma luz. Obedeça aos mandamentos de Deus. Qual que é o povo que vai estar passando pela tribulação e vai conseguir a salvação? Aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus. As pessoas obedientes, gente. Agora, para concluir aqui, eu gostaria de ler Mateus 7, a partir do versículo 24. Olha que interessante. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio. Quem vive de acordo com os ensinamentos de Cristo não é do nosso jeito, não pode ser. Se a gente continuar com essa vida de viver do nosso jeito, a Bíblia está falando isso, não, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver. Né? Eu estou na graça, né? Eu acredito em Jesus. Né? Mas não é eu acreditar em Jesus e fazer da minha vida o que quer. Porque, claro, a gente não é salvo pelas obras. Né? Nós somos salvos por Jesus, pela graça, pelos méritos de Jesus. Mas como que Jesus vai saber que eu quero ser salvo? Através das minhas obras. Através daquilo que eu estou mostrando para Jesus. Né? Mas a parábola das 10 virgens diz, né, que todas as virgens, que todas as 10 moças eram virgens, eram puras. Tinha o evangelho na mão, pregava o evangelho, dava estudo bíblico. Tinha o Espírito Santo. Mas só 5 foram salvas, porque não praticava o evangelho. Não adianta, gente, a gente pregar o evangelho, falar de Jesus, dizer que ama Jesus. Se a gente não praticar o evangelho, não vai adiantar de nada. Nós estamos perdendo o nosso tempo. Sabe, a gente pode até estar trabalhando para a igreja, fazendo trabalhos missionários, entende? Mas se a gente não praticar o evangelho, de nada vai adiantar. Esse é o segredo. É esse ponto que eu quero chegar. Continuando. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha, em Jesus.
vieram as tribulações, caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. E como que eu construo a minha casa na rocha? Né? Leitura da Bíblia, oração todo dia. E não é uma leitura da Bíblia, gente, um dia sim, um dia não. É todos os dias. Nós temos que entender que nós estamos vivendo num grande conflito. E a gente precisa dessa força. E aonde a gente busca essa força para vencer o mal? Na leitura da Bíblia, oração todos os dias. Fazer que nem Daniel. Quantas vezes ele orava por dia? 3 vezes. E eu ainda acho pouco. Nos dias que nós vivemos, nós temos que orar constantemente, o dia todo. De manhã, de tarde e de noite. A gente precisa praticar esse hábito. Leitura da Bíblia, de preferência 2 vezes por dia, 1 capítulo por dia. De manhã, quando a gente acorda e antes de dormir. À noite, depois do jantar. Porque senão, gente, a gente não vai estar enchendo a nossa vasilha de óleo de reserva. Nós não vamos estar nos preparando para quando vier a tribulação. Porque quando acontecer as calamidades que ainda vão acontecer nesse mundo, a gente vai desistir. Nós não vamos estar fortalecidos ao lado de Cristo. Isso é muito sério. É muito importante. Nós não vamos estar construindo a nossa casa na rocha. Continuando, quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo. Olha as virgens desobedientes. Caiu a chuva, vieram as enchentes. Sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída, porque não praticavam o evangelho. Lia a Bíblia? Sim, lia a Bíblia. Fazia a oração? Sim, tá tudo certo. Mas não praticava o evangelho. Êxodo 20, Levítico 11... Né? E tantas outras partes do Evangelho, né? Cuidar do próximo, ir a algum hospital, fazer uma visita, visitar algum ente querido seu que está precisando da sua ajuda, sabe? Fazer aquilo que Jesus fala para a gente fazer. Mateus 24 mesmo, Jesus fala tantas coisas em Mateus 24, não, no livro de Mateus, sabe? Coisas preciosíssimas que a gente precisa aprender. Então, para terminar aqui, eu gostaria de continuar lendo as parábolas, a parábola das 10 virgens. Versículo 9. Elas dizem, né? De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem o azeite, vão comprar. Então quer dizer, não tem como eu entregar o Espírito Santo, entregar para uma pessoa. Cada pessoa tem que buscar individualmente. Não tem como eu passar isso para alguma pessoa. Você tem que buscar por você só. Porque o que Cristo está dizendo aqui? Né? Elas pediram o Espírito Santo, o óleo para as outras moças, só que não tem como passar. É individual. A salvação, gente, é individual. Eu não posso salvar você, você não pode me salvar. É individual. Cristo vai salvar cada pessoa individualmente. E outra coisa aqui, outro detalhe, né? Ela fala assim, vão comprar. Né? Se vocês querem o azeite, vão comprar, mas no final dos tempos, a hora que elas despertarem, vai ser tarde demais, porque como que compra azeite à meia-noite? Porque Jesus chegou à meia-noite. Todas as vendas estão fechadas. Vai ser tarde demais. Por isso a importância da gente buscar agora, não quando Jesus voltar. Por quê, gente? Jesus está voltando.
lê Mateus 24, estuda mais sobre Mateus 24. Se você tiver a oportunidade, estuda Apocalipse. Jesus está muito próximo de voltar. Tantas coisas estão acontecendo no mundo que está nesse livro e está se cumprindo ao pé da letra, demonstrando que Jesus está muito próximo de voltar. Então chegou a hora da gente buscar o Espírito Santo agora e não quando Jesus voltar, porque quando Jesus voltar vai ser tarde demais, acabou. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Precisamos entender o que a Bíblia está nos ensinando. Precisamos entender qual é a vontade do Pai para nós. Porque até mesmo pessoas que estão dentro da igreja vão se perder. Que estão pregando o Evangelho, que têm a Bíblia na mão. Precisamos acordar, estudar a Palavra de Deus, o que Deus espera dos seus filhos. Porque Ele é Pai, Ele sabe o que é melhor para mim e não eu. Aí continuando, né? Então as moças sem juízo saíram para comprar o azeite e enquanto estavam fora o noivo chegou. Estavam desapercebidas, foram comprar o azeite tarde demais. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas, elas estavam preparadas. Entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada. Essa porta foi trancada é a porta da graça, onde todos os casos estarão encerrados. Quem está salvo, quem está perdido, porque vai chegar um momento, gente, que Jesus terá que sair do santuário celestial, onde ele está intercedendo por nós, para vir nos buscar. E é nesse momento, no fechamento da porta da graça, que será tarde demais para as virgens buscarem o Espírito Santo, mudarem de vida, porque vai chegar um momento que eles vão despertar, certo? Todas aqui vão despertar, só que uma vai estar preparada e a outra não. Então a gente não pode despertar no momento errado, que esse despertamento seja agora, ainda há tempo. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês, olha que triste, que essas palavras não sejam para nós. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e nem a hora. Fiquem vigiando. E como que eu fico vigiando? Lendo a Bíblia, sabendo qual que é a vontade de Deus para a minha vida e praticar essas vontades. Porque eu gostaria de terminar aqui lendo Mateus 7 de novo, que diz assim: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor que entrará no reino de Deus. Não é toda pessoa que está na igreja, que dá estudo bíblico, que tem a Bíblia, que tem o Espírito Santo, que vai entrar no reino de Deus. Mas somente quem faz a vontade do meu Pai, o Espírito Santo de reserva, o óleo de reserva que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Pessoas da igreja, de dentro da igreja. Pessoas que amam Jesus, que diziam que amavam Jesus. E Jesus dirá assim: então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só praticaram a iniquidade, o pecado. O que é pecado? É transgressão da lei. Ser desobediente. Se Jesus pede: meu filho, não faça isso, não faça. Se Jesus fala: meus filhos, vem por esse caminho, anda por aqui, é árduo, é difícil, a porta é estreita, mas esse é o caminho da salvação, esse é o caminho certo, que vão levar vocês para o céu. Vai por esse caminho, custe o que custar.
Gente, abra os olhos. Jesus está muito próximo de voltar. Presta atenção no que você está assistindo. Presta atenção no que você está comendo, porque aqui mesmo em Coríntios, 1 Coríntios 3,16, olha o que diz. Certamente você sabe que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Olha como a alimentação é importantíssima também para nós. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo, é sagrado, e vocês são o seu templo. Olha como a alimentação também é muito importante, gente. A gente não pode comer qualquer coisa. Se Cristo fala, meus filhos, não coma isso, não coma. A alimentação, eu vejo assim, a alimentação ela tem um papel fundamental na vida de um cristão. Por isso a gente precisa descobrir as vontades do Pai. Porque não é toda pessoa que está dizendo que ama a Cristo que vai para o céu. Lembra que eu li em 1 João? Aqueles que dizem que ama a Cristo, mas não obedece aos seus mandamentos, nós somos mentirosos e não há verdade em nós. O ponto que eu quero chegar aqui, gente, é a obediência. Viver conforme a Bíblia está pedindo. Não é ser esse cristão de meia tigela que faz da tua vida o que quer. Eu amo a Cristo, mas vivo do jeito que eu quero, do jeito que eu acho certo. Não pode ser assim, que não seja assim nas nossas vidas. Estude a Bíblia, pesquise, leia. Porque, gente, quem perdeu o céu estará perdendo tudo nessa vida. Nada adiantou viver. Nada adiantou, porque o céu vai ser maravilhoso. O céu vai ser maravilhoso. Quem perdeu o céu vai estar perdendo tudo, tudo.